Guaidar, boa tarde para você. Muito obrigada por estar aqui entre nós para a gente pensar o Brasil junto, porque não é tarefa fácil, viu? Ah, não. Diga aí, Boa da. tarde, Adriano. Boa tarde, Boa Fábio. Boa tarde tarde. aí aos ouvintes. Um prazer estar falando com vocês aqui. Obrigada demais. Aidar, a gente já resumiu aqui para o nosso ouvinte o que é essa proposta que foi batizada da PEC do Centrão. Na verdade, ela tinha dois nomes, né? Eles tentaram batizar a PEC de a PEC da extrapolação dos limites constitucionais, como se fosse uma iniciativa de evitar abusos, e depois acabou virando mesmo a PEC do Centrão, porque fica claro pelo texto que a intenção é que o Congresso se torne um poder revisor de decisões, até de condenações do Supremo, que não tenham sido unânimes. É isso, Adriano. Você sabe que também parece que tentaram batizar de PEC do equilíbrio entre os poderes, e na verdade a PEC é tudo menos isso, né? Ela desequilibra um aparente equilíbrio que existe hoje, graças à Constituição Federal. Mas o bom de ser velho é que a gente lembra de algumas coisas. Você sabe que em 2013, a CCJ da Câmara aprovou uma proposta que submetia as súmulas vinculantes e outras decisões do Supremo sobre inconstitucionalidade de leis a referendo do Congresso Nacional. Essa proposta ela foi aprovada na CCJ e não passou dali. Ela aumentava também o quórum para julgar inconstitucional emendas constitucionais aprovadas pelo Congresso, de 6 para 9 ministros. Na época, o ministro Gilmar Mendes disse que se a proposta passasse, poderia fechar o Supremo Tribunal Federal porque não faria mais sentido. Ele deve estar pensando a mesma coisa nessa proposta atual, Adriana Fábio, pelo seguinte: primeiro, os ministros estão enxergando nisso, de fato, um ataque, uma retaliação, e acham que o objetivo não é sequer levar a sério para aprovar essa proposta. É mais para gerar atrito entre os poderes, um atrito que já vem numa escalada, graças aos ataques ao Supremo Tribunal feitos, né, pelo presidente Jair Bolsonaro, e eles acham que está querendo só gerar mais atrito, mais factoide para a claque do presidente da República. Mas o fato é que submeter uma decisão jurídica, você pode discordar da decisão, mas ela é jurídica, técnica, baseada na Constituição. Submeter uma decisão dessa jurídica do Supremo ao crivo político, ao juízo político do Congresso Nacional, é algo que torna o Supremo Tribunal Federal algo café com leite, para usar uma expressão popular, ao menos em São Paulo. Transforma o Supremo em um adereço, em algo folclórico, quase um clube de ideias, que quando essas ideias agradarem ao Congresso Nacional, elas valem, quando não agradarem, o Congresso se reúne e derruba essas ideias. Então, assim, essa proposta, ela é, como o Fábio disse na apresentação do programa, um tiro na tripartição dos poderes. Acaba com uma prerrogativa importante e com um dos principais pontos de equilíbrio para que não haja extrapolação, para que os outros poderes não extrapolem e acabem se transformando aí em poderes tirânicos, efetivamente. O Aidar, mas isso me parece absolutamente inconstitucional, inclusive. Queria te ouvir a respeito disso, porque há uma ironia nisso. Bom, esse projeto é aprovado. Vamos supor que o projeto seja essa aberração. Chamei de aberração, para mim vamos supor que esse projeto seja aprovado na Câmara dos Deputados. Algo que me parece absolutamente inconstitucional. Vai para onde? No STF. Para o STF averiguar, realmente julgar a inconstitucionalidade disso. Parece a mesma coisa ou estou indo para um caminho completamente torto, Aidar? Não, isso é uma coisa bastante irônica, Fábio. Imagina só, eles aprovam, isso se transforma, eu não sei se é uma proposta, muito provavelmente é uma proposta de emenda constitucional, né? Para fazer uma mudança dessa é uma PEC. Então, assim, se aprova essa PEC, ela é submetida ao Supremo Tribunal Federal, o Supremo Tribunal Federal a julga inconstitucional, e aí essa decisão, se não for unânime, vai ser submetida ao Congresso Nacional para validá-la ou não. É realmente uma situação bastante surreal. Agora, o perigo, Fábio, eu acho que a ideia da proposta, parece que o Domingos Sávio ainda está colhendo assinaturas, né? Não está efetivamente apresentada, está no papel. Ele estaria com o texto pronto, né? Mas ainda para seguir depois das eleições. E esse texto diz que sempre que houver a extrapolação dos limites constitucionais, o Congresso poderia agir. Ora, o que é a extrapolação dos limites constitucionais? Quem define isso é o Supremo Tribunal Federal, por uma prerrogativa que lhe concede a Constituição no desenho institucional do Brasil.
você, de fato, essa proposta só pode ter o objetivo de fazer mais pressão no Supremo Tribunal Federal para tentar enquadrar o Supremo Tribunal Federal e fazer com que ele tome menos decisões que desagradem ao Poder Executivo nessa batalha que a gente está assistindo em tempos pré-eleitorais. Está subindo, tem uma escalada disso. Porque não é possível que uma proposta dessa se torne realmente uma emenda constitucional e transforme o Supremo Tribunal Federal em algo decorativo, efetivamente decorativo. Uma proposta dessa não se justifica sob nenhum ponto de vista. Aidar, só para trazer o número aqui para o nosso ouvinte, entre 2019 e 2022, o Supremo Tribunal Federal tomou 5.800 decisões unânimes. E nesse mesmo período, 2.400 decisões não foram unânimes. Significa que, se uma lei como essa, se uma mudança como essa tivesse em vigor, os senadores e deputados teriam a palavra final ou poderiam interferir em 2.400 decisões do Supremo que não foram unânimes. E aí, nesse bolo, tem de tudo, né? Tem condenação, tem diversos assuntos, inclusive novas leis que podem ser votadas, que podem ser definidas, a constitucionalidade delas pode ser apreciada pelo Congresso, pelo Supremo, poderia ser derrubada no Congresso. Então, por exemplo, assuntos polêmicos no Brasil, o crime de homofobia, aborto, assuntos ligados à pauta comportamental, bastaria um único juiz do Supremo de não dar a unanimidade, não decidir aquele assunto por unanimidade, que automaticamente a palavra já cairia no colo dos congressistas como os revisores de todo e qualquer tipo de assunto que caia no Supremo. Então, assim, é uma situação completamente ilógica isso, dizer que o parlamento tem a palavra final em pautas que não foram unânimes no Supremo. Isso, você está coberta de razão, e pior, Adriana, segundo o texto, como há essa parte de que o Congresso pode avaliar qualquer assunto que extrapole limites constitucionais, isso não está na parte da unanimidade, ele poderia analisar de fato essas 8.000 decisões, as 5.500 e pouca, somado com as 2.500. Então, o Congresso teria a palavra final sobre todos os assuntos jurídicos constitucionais do país. Pior, como o Supremo é uma corte que, na verdade, são três, porque o Supremo é uma corte constitucional, que analisa justamente se as leis oriundas do Congresso Nacional, se as emendas constitucionais oriundas do Congresso Nacional são ou não constitucionais. Ela é uma corte recursal, porque todos os recursos têm potencial de chegar ao Supremo Tribunal Federal, e ela é uma corte penal originária. Por quê? Porque ele julga todos os processos penais contra quem tem prerrogativa de foro, os 513 deputados, os 81 senadores. Então, assim, o Congresso Nacional se transformaria no Supremo Tribunal Federal, na instância revisora do Supremo Tribunal Federal, o que por si só é um absurdo. Existe, não é de hoje, desde a Constituição de 88 para cá, uma tensão entre os poderes, Adriana, e isso é normal, é natural. Você vê o Supremo tomar algumas decisões, como, por exemplo, eu posso lembrar aqui de aborto de feto anencefalo, união homoafetiva, poder de investigação do Ministério Público. São decisões polêmicas que pode-se discutir se o Supremo não extrapolou um pouco a competência ao julgar isso dessa forma e fazer uma interpretação dos princípios da Constituição. Ok, é discutível se o Supremo não acabou cometendo o que eles chamam de ativismo judicial. Mas há um fato, o Supremo não fez isso ilegalmente. O Supremo tem por atribuição interpretar os princípios da Constituição e, a partir daí, sim, tomar decisões. O Supremo, por exemplo, dá liminares, os ministros, monocráticas, suspendendo, às vezes, leis recém-aprovadas no Congresso Nacional. Isso desagrada aos senadores e aos deputados. Se senadores e deputados quisessem aprovar um projeto colocando algo como um mecanismo, o ministro dá a liminar, e essa liminar imediatamente vai para o plenário do Supremo, aí é uma coisa, sim, que está tentando restaurar um equilíbrio. Aí teria razão de crítica. Agora, submeter toda e qualquer decisão do Supremo, que não seja unânime, e com essa expressão que extrapole os limites constitucionais, na prática, toda e qualquer decisão do Supremo, ao crivo, ao juízo político do Congresso Nacional, assim, é transformar, de novo, repito, o Supremo Tribunal Federal em algo
decorativo e muito caro para ser decorativo no desenho institucional dos três poderes do Brasil. É isso, Aidar. Muito bem explicado. Tem caminhos legais para você contestar eventuais excessos no judiciário. Mas não é com a PEC do Centrão, como a gente acabou de falar. Obrigada demais pelos esclarecimentos, viu, Aidar? Obrigado, Adriana. É Bom sempre demais. um prazer falar com você e com meu companheiro Fábio, que é do meio do dia. É isso, Beijo, valeu, querido. Aidar, Obrigada. abraço. Um beijo a todos.